Imagina estar em um submarino a 10 mil metros de profundidade, sem luz, sem som, sem sinal, apenas você e algo gigantesco passando lentamente pela escotilha. Você sentiria medo ou curiosidade? Agora pense, e se esse algo for um megalodon? Sim, o tubarão pré-histórico de mais de 20 metros de comprimento, dentes do tamanho de facas de açougueiro, capaz de devorar uma orca inteira em segundos. Um monstro que supostamente foi extinto há milhões de anos, mas que, segundo algumas teorias bizarras e assustadoramente possíveis, poderia estar escondido no lugar mais inóspito da Terra, o abismo oceânico. Mas e se ele não estiver lá só se escondendo? E se ele estiver explorando? O que um predador supremo como o Megalodon encontraria nas profundezas abissais do nosso planeta? Seres que brilham no escuro? Criaturas que nunca viram a luz do sol? Portais para outros mundos? Ou talvez algo ainda mais antigo e letal do que ele? Hoje a gente vai descer onde nenhum humano em sã consciência se atreveria. Vamos acompanhar o Megalodon numa jornada hipotética e assustadoramente realista pelas regiões mais misteriosas do fundo do mar. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa história, já deixa o like sinistro, se inscreve no canal Como Assim e ativa o sininho, porque depois de hoje, você talvez nunca mais olhe para o mar da mesma forma. Imagine estar em alto mar sozinho num barco de pesca, a água está calma, o céu cinzento. De repente o mar começa a se agitar, mas não é o vento, é algo vindo de baixo. A embarcação balança, um som grave ressoa, como o ronco de uma criatura adormecida há milhões de anos. Então, uma sombra colossal passa por baixo do barco, silenciosa, lenta, impossível de identificar. Você conhece o nome? Megalodon, um tubarão pré-histórico que viveu há cerca de 20 milhões de anos, maior que um ônibus escolar. Dentes do tamanho da sua mão, um predador tão imenso que os mares pareciam pequenos para ele. Os cientistas dizem que ele foi extinto, mas e se não? Em 1875, uma expedição britânica encontrou dentes de Megalodon incrivelmente bem preservados, com aparência de terem apenas uns poucos milhares de anos. E desde então, relatos estranhos surgem o tempo todo. Barcos desaparecidos, radares acusando massas gigantescas se movendo a profundidades absurdas, e um som captado em 1997 chamado bloop, um ruído oceânico tão poderoso que não pode ser de uma baleia. Teóricos começaram a se perguntar, e se o Megalodon não sumiu? Só se escondeu? E o único lugar onde uma criatura desse tamanho poderia ficar invisível é o abismo. E é pra lá que a gente vai agora. Feche os olhos por um instante. Agora imagine isso, um Megalodon nadando em direção à escuridão da Fossa das Marianas. Mais de 11 mil metros de profundidade. Um dos lugares mais inexplorados do planeta Terra. Enquanto ele desce, o mundo ao redor começa a sumir. A luz do sol desaparece. A temperatura despenca. A pressão, mais de 1000 vezes maior que na superfície. Suficiente para esmagar um submarino como uma latinha de refrigerante. Mas o Megalodon, hipoteticamente adaptado à pressão e ao frio extremos, segue firme. Cada metro mais fundo é como atravessar dimensões. Camadas do oceano que nenhum humano viu com os próprios olhos. O silêncio lá embaixo é tão absoluto que chega a ser ensurdecedor. É como se o próprio planeta estivesse segurando a respiração. E o nosso monstro está agora em território desconhecido, mas ele não está sozinho, o fundo do mar não é vazio, ele é infestado. O Megalodon, em sua jornada, começa a cruzar com seres que fariam H.P. Lovecraft pedir para ir embora. Primeiro, peixes ogros, criaturas com dentes afiados demais para o próprio crânio, olhos grandes e pele que brilha sob a mínima luz. Depois, vermes zumbis, que vivem se alimentando de esqueletos de baleias mortas. Eles se arrastam no fundo como fantasmas de carne e osso. E então, a lula colossal. Braços de mais de 10 metros, olhos do tamanho de bolas de basquete. Um ser que poderia, em tese, enfrentar o Megalodon, num duelo de titãs nas profundezas. Não por tamanho, mas por território. Quanto mais fundo ele vai, mais bizarros os habitantes.
Há seres translúcidos, organismos que brilham em padrões hipnóticos, peixes com lanternas na testa, bocas em forma de armadilhas e corpos gelatinosos como geleia. A natureza ali embaixo não segue lógica. Ela não quer ser bonita, ela quer sobreviver. E nesse ponto, o Megalodon começa a perceber. Ele pode ser o maior, mas não necessariamente o mais estranho. Lá no fundo, entre fendas e colunas de fumaça vulcânica, o Megalodon encontra algo que nem ele esperava. Ruínas, formações geológicas que não parecem naturais. Colunas, arcos, estruturas simétricas. Seria uma civilização afundada? Ou o simples acaso da pressão e da lava modelando formas humanas? Ele sente vibrações na água, um som grave, ritmado, como uma batida, um eco que não é dele. Então vem a pergunta: e se não for só ele que sobreviveu? E se o Megalodon for apenas um dos últimos remanescentes de uma era anterior ao homem? Talvez ele esteja ouvindo chamados de algo maior, mais antigo, mais faminto. Lá no fundo, onde a luz nunca entrou, onde o tempo não existe, há algo esperando. Voltemos à superfície. Desde o século XIX, marinheiros relatam encontros com criaturas gigantescas, além de qualquer classificação. Sons captados por microfones oceânicos, como o já citado bloop, seguem inexplicados. Navios modernos como o USS Stein retornaram danificados de patrulhas profundas com arranhões em seu casco feitos por algo com dentes de titânio. E mais recentemente, mergulhadores remotos detectaram silhuetas gigantescas, maiores que qualquer tubarão conhecido, nadando nas sombras. Seria exagero? Ilusão? Ou negação? Porque se o Megalodon ainda estiver lá embaixo, ele aprendeu a se esconder, a caçar no silêncio e, o mais assustador, a esperar. O abismo é grande o bastante para conter muitos segredos. E talvez, só talvez, a gente tenha escolhido acreditar que ele se foi, porque a verdade seria insuportável demais para aceitar. Agora me diz, e se numa dessas noites em que o mar está mais calmo do que o normal, você ouvir um barulho vindo das profundezas? Um som grave, ritmado, como um passo de algo colossamente distante? Você teria coragem de olhar para baixo? Ou preferiria não saber? O Megalodon pode ser apenas uma sombra na história, ou o prenúncio de que a natureza ainda guarda segredos que fazem a extinção parecer misericórdia. E aí? O que você acredita? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que ele ainda está por aí nadando nos confins do planeta? Curta! Compartilhe esse vídeo com quem ama um bom mistério. E se ainda não se inscreveu no canal Como Assim? Faz isso agora! Aqui a gente desenterra os medos que o mundo tentou esconder.